Bom dia, voltando para uma nova etapa desse projeto maravilhoso, pensado pela USE 8, em parceria com todas as escolas, e principalmente do envolvimento de todos os nossos docentes da rede. Então, o nosso projeto Aulão Online, com Live USE 8 Prepara Enem, é uma semente sonhada e pensada por todos, para que o conhecimento fosse dividido e chegasse a cada residência dos nossos alunos, para que esse apoio, esse carinho que a gente tem com o nosso alunado, fosse transformado agora em dicas importantes para essa etapa do conhecimento que eles estão buscando. Então, com o objetivo de apresentar e debater habilidades e competências trabalhadas no Enem, nas diferentes áreas do conhecimento, é que o aulão online é apresentado na rede, tá? Agora nós vamos estar com as ciências da natureza e suas tecnologias, com os professores de biologia e química. Então, nosso agradecimento especial hoje às escolas Pedro Amazonas Pedroso e Albanese Oliveira, que estão representadas pelos professores que estarão dialogando conosco. Agradecer ao professor Douglas Gomes, da Escola Pedro Amazonas Pedroso e Albanese Oliveira. Ele é bacharel e licenciado em Química pela IFPA-UFPA, mestre e doutorando em Química pela UFPA. Um professor com muito conhecimento para estar conversando conosco. E também saudar o professor Wilton Lima, da Escola Pedro Amazonas Pedroso, graduado em Biologia, especialista em Ciências pela UFPA, nosso professor da rede, com uma experiência de mais de 20 anos de magistério. Então, hoje, nós vamos estar conversando com os nossos colegas, e eles com essa missão de chegar a cada aluno nosso, que vai estar no próximo domingo, né, nos próximos 2 domingos, enfrentando esse desafio, sonhando coisas novas, e novos desafios para uma nova vida. E aí a gente usa aqui Fernando Pessoa, que nos diz, né, tem em mim todos os sonhos do mundo, e eu tenho certeza que os nossos alunos têm competência para buscar esses sonhos. Então, eu quero agradecer desde já a presença dos colegas e passar a fala, professor, para a gente iniciar o nosso momento. Seja bem-vindo, professor Douglas, e tenha uma excelente aula. Obrigado. Desde já quero agradecer o convite que foi feito a mim, para que eu pudesse, de alguma forma, contribuir, né, nesse momento tão importante aí para os alunos, reta final, né, e a gente vai tentar contribuir de alguma forma. Claro que não tem como abordar tudo, né, mas a gente fez aquela pesquisa das componentes, né? A gente fez aquela pesquisa para saber o que mais cai nas provas na prova do Enem, e a gente elaborou alguns itens para ser abordados aqui nesse aulão de hoje. E quero deixar também aqui a fala para o nosso professor Wilton, que está aqui conosco, né, que ele possa também falar um pouquinho aí. O professor Wilton está com problema de conexão, né? Muito bem. Meus queridos, fizemos aqui algumas análises de alguns itens que a gente chama de questão, né? Que são bastante abordados, estão sendo bastante abordados nos últimos anos, né? De 2005 para cá. E a gente escolheu alguns itens que estão muito relacionados com o meio ambiente, tá? Digamos que, basicamente, 1/3 da prova, ela vai estar relacionada com o meio ambiente, né? Tudo que você conhece sobre questão de poluição, né? Questão relacionada à saúde, né? Questão relacionada a solo, ao ar, atmosfera, tudo isso aí vai estar, de alguma forma, abordado na prova do Enem, e essas questões, elas são bastante exploradas. Então, a gente trouxe para cá para vocês, para a gente poder abordar um pouquinho mais, tá? E aí, a gente já começa com esse primeiro item aqui, tá? Que ele vai falar um pouco da questão da poluição, tá? Quando a gente fala em poluição, a gente precisa lembrar que existem vários tipos de poluição,
tá? Tem a poluição atmosférica, tem a poluição do solo, tem a poluição sonora, tem a poluição da água. Então, existe uma infinidade de poluição que é abordada na prova do Enem. Nessa questão, ele vai falar o seguinte: muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Então, aqui ele vai se retratar sobre a poluição atmosférica, tá? E ele vai atribuir aqui nessa questão, a poluição atmosférica, às indústrias e fábricas. Mas a gente deve lembrar que não é somente as indústrias e as fábricas que são responsáveis pela poluição atmosférica. Existem condições que são ocasionadas tanto pelas pessoas, pelos humanos, né, a condição antrópica, mas também que são provocadas por situações naturais, né? Por exemplo, uma erupção vulcânica, uma queimada que é natural. Aí tudo isso daí contribui para a poluição atmosférica. Claro que nem tanto quanto a poluição provocada pelo homem, né? A gente tem variadas situações aí de poluições provocadas pelo homem. Além dessas indústrias e fábricas, né, temos aí os combustíveis fósseis através dos veículos, as próprias queimadas, né, que são feitas pelos homens. Então, tudo isso daí ocasiona a poluição, tá? A poluição atmosférica, mas não podemos desassociar a poluição atmosférica, por exemplo, uma poluição do solo, a poluição da água. Tudo isso aí estão relacionados, tá? E a poluição pode se dar de várias formas. Pode ser uma poluição física, pode ser uma poluição química, pode ser uma poluição biológica, tá? Lá na química, né? Algumas substâncias químicas, elas vão provocar alguns tipos de danos às células, como os radicais livres, né? Vão provocar algum tipo de dano no solo, alterando o pH, algum tipo de dano na água, né? Alterando também a concentração de gás e oxigênio na água. Então, tudo isso aí vai estar relacionado com a química, né? Aqui temos o nosso professor Wilton, inclusive ele pode até falar um pouquinho mais para a gente sobre essa poluição relacionada à biologia, né? A questão humana, a questão da saúde, né? A questão respiratória. Então, dou aqui a fala para o nosso professor Wilton, que está aqui na live conosco. Olá, bom dia. Não sei se está chegando o meu áudio aí. Tá tudo ok, professor? Tendo um problema aqui de conexão. Tá ok. Bom, o Douglas tive aí, né? Agradecimentos, e foi oportunidade nesse momento, né? Momento que Tá bem ruim a conexão do professor Wilton. Daqui a pouco ele volta aí para falar conosco, tá? E aí, prosseguindo com a questão, a gente vai ver o seguinte: um desses poluentes reage em contato com o gás oxigênio e a água da atmosfera, conforme as equações químicas que estão apresentadas aí. Então, aqui a gente tem duas equações básicas, tá? Uma aqui no qual o SO2 reage com o gás oxigênio da própria atmosfera, tá? Formando o SO3, que é o trióxido de enxofre, tá? E esse mesmo trióxido de enxofre ele reage na atmosfera com vapor de água, formando H2 e SO4. Então, quando a gente fala de situações atmosféricas, essas problemáticas da atmosfera, a gente tem vários tipos de fenômenos que podem ocorrer, tá? Se vocês forem observar aqui nos itens, nas opções, né? E aí são 5 opções, letra A, letra B, a C, a D e a E. Todas elas são fenômenos atmosféricos, mas são fenômenos atmosféricos, pessoal, naturais, tá? Aqui é chuva ácida. Não é uma condição natural. Não, ela é uma condição natural. A gente vai explicar daqui a pouco para vocês, tá? Ilha de calor, camada de ozônio, inversão térmica, efeito estufa. Tudo isso daí são condições naturais que ocorrem na nossa natureza, nossa atmosfera, tá? O que acontece é que, através da ação humana, essas condições naturais, elas se agravam, tá? E aí, por exemplo, a gente tem o efeito estufa. O efeito estufa, né, que é muito questionado hoje em dia, a questão do efeito estufa, né, com o aumento aí, médio da temperatura em uma determinada região, tá? Ele ocorre pela emissão de gás carbônico na atmosfera, tá? Mas o efeito estufa é um efeito natural que ocorre na Terra. É graças ao efeito estufa aqui na Terra, tá, que a nossa temperatura média ela é suficiente para que a Terra possa ser habitável, tá?
Mas é uma condição natural. Só que o problema é que essa poluição indemasiada, né, ela acaba ocasionando um pequeno desequilíbrio nesse efeito estufa. Ok? Temos a inversão térmica, né, que é a troca de calor entre o ar frio e o ar quente durante o dia e a noite. Tá? Esse é um efeito natural. Tá? Mas por conta da poluição, essa inversão térmica ela acaba agravando, né, formando aquele amanhecer cinzento, né, cheio de partículas, né, espalhada pelo ar, partículas provenientes da poluição. Tá? A gente tem aí a camada de ozônio. A redução da camada de ozônio, ela também é um efeito natural. Tá? É o que sempre ocorreu. Só que o agravamento através dos freons, né, que são os clorofluorcarbonetos, tá? Eles acabam destruindo um pouco mais essa camada de ozônio. Okay? Então, se você for perceber, todas essas condições são naturais. Só que, através da ação humana, essas condições elas são agravadas. Né? A gente tem a ilha de calor, né, por conta da poluição, né, através das indústrias, das fábricas, dos veículos, tudo mais. E aí tem-se, então, uma concentração de calor muito grande naquela região. Aí, por isso chamado de ilha de calor. A chuva ácida, por exemplo, ó, a nossa chuva ela é ácida por natureza, tá? Ela tem um pH em torno de 5,6 aproximadamente. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre pH em outro momento, mas o pH é o que vai medir a acidez de uma substância química, de um meio. Tá? Então, e a nossa chuva ela é ácida, né? E aí, então, o que acontece? Por conta de determinados poluentes, tá? É que vai fazer com que a chuva se torne um pouquinho mais ácida, além do normal. Tá? Então, existem algumas condições que contribuem para isso, ok? Só que nessa reação que foi dada na questão, se for perceber, ela não envolve o CO2. O CO2, ele é responsável pelo efeito estufa, tá? E aí fica um detalhe, pessoal, não é só o CO2 que é responsável pelo efeito estufa, a gente tem um gás metano, que é um poluente bastante tóxico aí, né? Que é liberado aí pela agropecuária, né? Que também é responsável pelo efeito estufa, tá? Então, como não envolve gás metano, não envolve CO2 nessas duas equações, então eu já posso excluir, tá, o efeito estufa, né, dessas opções, porque ele vai falar o seguinte: de acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desse poluente intensifica, né? Então, de que modo é intensificado esse tipo de situação que é abordado no enunciado, né? Então, o efeito estufa, a gente já deixa de fora, porque aí não falou sobre o CO2 nas equações, não falou sobre o gás metano, tá? Inversão térmica também não, tá ok? Porque ela está muito relacionada com a questão da poluição, mas ela está muito mais relacionada a essa troca de calor, tá? Então, aí não abordou essa questão da troca de calor. A camada de ozônio também não, porque não é citado os freons, né? Os famosos CFCs, não é citado aí, ok? Ilha de calor também não, tá? Então, o que nos resta, tá? É a letra A, que fala sobre a formação da chuva ácida. Se a gente for olhar na equação 2, o SO3, quando ele reage com a água, tá, ele vai formar um ácido, pessoal, que é o ácido sulfúrico, né? A gente sabe que é um ácido forte, tá? Só que, é claro, esse ácido sulfúrico pode ser um ácido forte, mas ele está ali disperso nas nuvens, mas ele está na forma muito diluída, né? Então não se preocupe, que esse ácido sulfúrico, que é natural aí na nossa atmosfera, tá? Ele não é um ácido concentrado, né? Então, obviamente que ele vai ocasionar alguns danos, né, à saúde humana, tá? Mas ele vai provocar muito mais situações, tá? Para materiais, como materiais de carbonatos, como, por exemplo, mármore, né? Que são as estruturas que tem de mármore por aí, tá? Como, por exemplo, pode alterar o pH do solo, né? Então, ele é muito mais prejudicial. Não tanto, né, a condição humana, mas o meio ambiente de uma forma geral, tá ok? Aí, no caso, aí só abordou o ácido sulfúrico, mas a gente tem também o ácido nítrico, também um dos responsáveis aí, né, pela chuva ácida. Então, o que ocasiona, né, a chuva ácida? A elevação, né, dessa acidez na chuva, tá? A chuva a gente já sabe que ela é ácida, mas o aumento dessa acidez é que vai ocasionar esses prejuízos. E aqui a gente está com o professor Wilton, né? A gente vai tentar novamente falar aqui com ele, e ele vai falar um pouco sobre essas problemáticas, né? Que essa poluição atmosférica, né? Ela ocasiona para a nossa saúde. Fala, professor Wilton. Olá, galera. Vamos ver se agora vai. Bom, eu ia fazer algumas anotações aqui, mas devido a um consumo maior de memória, enfim, do computador, acho que nem vou me arriscar. Então, a gente vai simplesmente fazer um comentáriozinhos aí, né, complementando o que o Douglas estava
mencionando. Tá chegando o som aí, ok? Tá tudo ok. Tá, beleza. Então, essa problemática aí do dióxido de enxofre, né, e também, como mencionou o Douglas, os óxidos de hidrogênio, né, eles reagem com o vapor d'água presente na atmosfera, aumentando ainda mais a acidez da chuva, né, que, como falou o Douglas brilhantemente, aí a chuva já é naturalmente ácida, né? Com relação à biologia, esse aumento da poluição se deu principalmente após a Revolução Industrial, né, onde uma grande quantidade de combustíveis fósseis, né, passaram a ser utilizados, liberando aquele carbono que estava já há milhares de anos, né, aprisionados no interior da Terra, né, para cá, para a atmosfera. Tá? Então, isso se intensificou, né, bastante a partir da Revolução Industrial. Se você for pegar, por exemplo, países ali do leste europeu, né, em que eles são ainda muito dependentes da queima de combustíveis para a geração de energia, nós temos ali florestas extremamente prejudicadas, né, por causa desse fenômeno da chuva ácida, né? Os vegetais, aí falando para a parte biológica, né, eles têm dificuldade, né, de crescer em solos muito ácidos, de se desenvolver bem em solos ácidos. Então, principalmente ali na região do leste europeu, né, próximo à Rússia, você vê florestas bastante danificadas, né, por causa dessa questão aí da chuva ácida. E como bem mencionou o Douglas, né, nós temos em várias praças, em vários locais públicos, né, estátuas de mármore, principalmente, que é mais suscetível, né, a essa questão da chuva ácida, né, as estátuas elas vão se degradando. Isso também, a chuva ácida, acelera a oxidação, né, de grades, por exemplo, de portas, janelas, em residências, enfim. Tá? Então, esse é o grande fenômeno aí causado, né, ligado entre os óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Tá, ok? Dando um macete biológico dentro da minha área, eu costumo muito utilizar, né? A letra E mencionava sobre gases do efeito estufa. Quando falar em gases do efeito estufa, você normalmente tem que interligar com quem? Com o gás carbônico, né? Que também está relacionado com a queima dos combustíveis fósseis, né? O aumento da concentração de gás carbônico também é relacionado com a queima de combustíveis fósseis. Então, falou em efeito estufa, relaciona principalmente com o gás carbônico. Em segunda instância, o metano, como mencionou o Douglas, né? Liberado principalmente pelos grandes rebanhos do planeta. Tá? A inversão térmica é um fenômeno natural, né? Como mencionou o Douglas, ocorre uma troca, né, de temperaturas entre as camadas da atmosfera. Quando você polui, né, em grandes cidades, principalmente, você tem uma poluição maior, isso vai gerar problemas como bronquite, asma, com mais frequência, né, na população. Tá? Então, esse é o grande problema ocasionado aí pela inversão térmica quando a gente fala em organismos biológicos. Quando falar em ozônio, você, como mencionou o Douglas, né, relaciona aos CFCs, aos clorofluorcarbonos. Tá? É muito comum nas questões do Enem, às vezes eles querem dizer para você que o aumento, né, no buraco da camada de ozônio se deve ao gás carbônico. Ele até tem uma participaçãozinha, mas não tanto quanto os CFCs. Tá? E aí eu costumo, nas minhas aulas, dar um macete assim, até meio erótico, né, para os alunos. Quem foi meu aluno deve lembrar disso, né? Então, quando falar em aumento no buraco do ozônio, não marca, não relaciona com gás carbônico. O gás carbônico vai relacionar com o efeito estufa. Tá ok? Então, o macete que eu dou para vocês é o seguinte: não põe o gás carbônico no buraco do ozônio. Beleza? Tá? Então, não faz essa associação. Gás carbônico, efeito estufa. Tá? Clorofluorcarbonos, aí sim, você relaciona a camada de ozônio. Ok? Então, viu óxidos de enxofre, né? E óxido de nitrogênio, pode associar o quê? Chuva ácida. Beleza? Como eu disse para vocês, eu ia fazer algumas anotações a partir do meu compartilhamento aqui, mas eu acho que vai ser prejudicial por causa da internet. Então, Douglas, eu vou utilizar o teu compartilhamento apenas, aí tu vai passando os slides, né? E eu vou tecendo aqui os comentários, que eu acho que vai rolar mais fácil. Ok? Tá ok. Então, só finalizando essa questão, né, tem algo muito curioso com relação à camada de ozônio, né? Porque um termo muito utilizado é o buraco na camada de ozônio, né? E a gente usa esse termo e é muito comum, né? No entanto, a gente deve
está ciente que, na verdade, não existe um buraco, né, na camada de ozônio. Então, o que acontece, na verdade, é que a camada de ozônio, ela, em determinada época do ano, ela se afina, né? E aí, esse afinamento da camada, esse desgaste da camada, é o que a gente chama de buraco, né? Mas não é um buraco em si, tá? Então, só para ficar bem claro aí, tá? E esses poluentes aí ocasionam um desgaste maior nessa camada, né? Ocasionando, que entre aspas, né, que a gente chama de buraco, ok? Então, eu vou passar aqui a palavra para o professor Wilton, tá? Ele vai abordar com vocês, tá? Aqui a próxima questão. Beleza, então vamos lá. Uma questão, né, de dificuldade operatória, né, dentro da biologia, tá, ok? É uma questão relativamente fácil, né, mas que vai envolver aqui, no caso das alternativas, vários conceitos diferentes dentro da biologia, tá? Então, bora ler lá ela com calma, né? Algumas raças de cães, então note que logo aqui no começo, né, ele está falando em raças, tá? Não está falando em espécies. Tá? Então, algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Por exemplo, eu tenho um dog alemão, né, que é um cão de grande porte, e, de outro lado, uma cadela pequenês. Não tem como eu copular esse dog alemão, né, fisicamente com a cadela pequenês, né? Então, estruturalmente, isso daí é inviável, tá? Ainda assim, aí continuando lá a questão, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona, olha só, a formação de novas espécies, ou seja, especiação, né? Então, apesar de você ter um dog alemão, que é um cachorro de grande porte, não é isso? E um pequenês lá, um cachorro de pequeno porte, tá? Eu não tenho duas espécies diferentes, tá? Tanto o dog alemão, como o pastor alemão, como o pinche, como o Yorkshire, todos eles são da mesma espécie, a espécie Canis familiares, né? Esse nome é bem familiar para você. Você deve ouvir lá desde o tempo do sexto ano, né? Lá do fundamental, você ouve esse nomezinho científico. Então, todas as raças de cães que nós temos hoje, elas são da espécie Canis familiares, né? Os cachorros domésticos, beleza? E aí vem a pergunta, né? Essa especiação não ocorre, eu sei, por que o dog alemão não é uma espécie e o pequenês não é outra espécie? Beleza? Então, ele vem aqui na letra A, né? Porque ocorre a oscilação genética das raças. Não, gente, oscilação genética, a gente vê lá geralmente em evolução, né? Ó, o próprio nome está dizendo oscilação, uma coisa que varia, né? Então, são variações, às vezes, muitas vezes bruscas, que ocorrem quem? Na frequência gênica, né? Geralmente ligada com populações pequenas, tá? Convergência adaptativa, né, das raças. Não, gente, convergência adaptativa, novamente, é aquilo que você vê lá em evolução, né? Lembra daquela figura que o professor mostra de um golfinho, né? O golfinho é um mamífero, tá? Um tubarão, né? O tubarão é peixe, tá? E o ictiosauro, que é um réptil extinto, mas que tinha um corpo pisciforme, né? Um formato que lembra dos peixes. Muito bem, eu tenho um mamífero, tenho um réptil, né? E tenho um peixe, tá? Note que o corpo deles é muito parecido. Por quê? Porque evolutivamente, durante a evolução, apesar de não serem parentes muito próximos, eles convergiram, tá? Então, quando você vê convergência adaptativa, lembre daquela figura do tubarão, né? Do golfinho ou da baleia, né? E do ictiosauro. Às vezes até vem a figura do pinguim. O pinguim é uma ave, por exemplo, né? Não está evolutivamente próximo desses indivíduos, porém, quando você vê o pinguim nadando, ele se coloca naquela posição semelhante a de um peixe, né? Um formato pisciforme, tá? Então, quando falar em convergência adaptativa, lembre-se dessa figurinha que vocês veem lá no fundamental, tá ok? Eu vou pular aqui para... não, vou continuar na letra C, né? Isolamento geográfico entre as raças? Não há um isolamento geográfico entre as raças. Eu posso ter aqui um dog alemão, eu moro aqui no entroncamento, né? E um colega meu que mora lá na Cidade Nova tem um pequenês, tá? Eles não estão isolados geograficamente, né? Eu posso muito bem levar lá o meu dog alemão ou ele trazer o pequenês dele aqui, tá? Isso não vai estabelecer lá a formação de duas espécies, né? A letra D, né? Seleção natural, né? Que ocorre entre as raças. Bom, seleção natural é você eliminar
né, os indivíduos menos adaptados. Tá? Todas as raças de cães que nós temos hoje, elas são derivadas dos lobos. Né? O homem domesticou os lobos provavelmente ali por volta de 12, 15 mil anos atrás, né? E foi selecionando as características que ele achava vantajosa. Tá? Então, as raças de cães que nós temos hoje, na verdade, elas são frutos de quê? De seleção artificial. Né? E o homem fez a mesma coisa com vegetais, com outros animais, né? Com gados, com galináceos, né? Com ovelhas. Né? O homem foi domesticando algumas espécies primitivas, né? E selecionando as características que ele queria. Né? Então, o homem fez isso com os cães, por exemplo. Se ele queria cães grandes, ele ia selecionando os casais, né? Maiores a cada ninhada. Se ele queria cães pequenos, ele ia selecionando, né? Casais de menores tamanhos a cada linhagem. Tá, ok? Então, isso que é seleção artificial, tá? Que foi o que aconteceu aqui no caso com as raças de cães. Tá? Então, só nos resta quem? Tá? Porque eu conseguiria, né, ainda, eu considero ainda o dog alemão e o piquinês, né, da mesma espécie, porque ainda há uma manutenção do fluxo gênico entre essas raças. Tá? Eu não tenho como cruzar um dog alemão com um pequinês, mas poderia cruzar com, de repente, alguns intermediários. Né? Logicamente, eu não teria mais uma raça, né, como se diz, com pedigree. Tá? Teria mestiços, mas eu ainda consigo manter esse fluxo gênico. Tá? Então, como há esse fluxo gênico, eu não tenho duas espécies diferentes. Eu só vou ter duas espécies diferentes quando eu tiver entre elas um isolamento reprodutivo. Lembram disso lá no segundo ano? Tá? Eu só terei duas espécies diferentes quando elas, por algum motivo, não conseguirem mais cruzar. Por algum motivo, elas não conseguem mais se reproduzir. Beleza? É o caso, por exemplo, do cavalo com o jumento. Né? Se eu cruzar cavalo com o jumento, nasce o burro ou a mula. Tá? Só que o burro e a mula, eles serão estéreis. Ok? Então, eu já passo a ter cavalo como sendo uma espécie e o jumento como sendo outra espécie. Por quê? Porque eles não geram descendentes semelhantes e férteis. Tá? Que é um dos conceitos básicos lá, né? Quando você trabalha com espécie. Beleza? Então, é possível ainda estabelecer, né, uma comunicação entre o dog alemão e um cachorro pequeno, porque há um fluxo gênico ainda sobre essas espécies. Eu só terei duas espécies quando eu tiver estabelecido o isolamento reprodutivo entre elas, né? Quando estiver estabelecido o isolamento reprodutivo entre elas. Ok? Muito bem, Douglas, eu vou passar a bola aí para ti. Muito bem. Aqui a gente já vai abordar uma questão, tá, que vocês devem ter estudado em sala de aula, que envolve eletroquímica. Tá? E aí nessa questão, historicamente vocês sabem, né, que a eletroquímica ela vai nascer lá, né, por conta do Alexandre Volta, que fez um ensaio com elétrico, com sapo e tudo mais, e aí desenvolveu toda uma teoria em cima disso daí. Tá? E aí teve a pilha de Daniel, né, depois vieram outros instrumentos, né, mais sofisticados. Hoje em dia a gente tem as pilhas e baterias. Tá? No entanto, essa questão ela vai abordar uma matéria bem interessante, que a gente vai ler aqui com vocês. Em 1938, o arqueólogo alemão, tá? Eu não vou nem usar falar esse nome, tá, ok? Diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia, né, ter sido usado com uma pilha similar às utilizadas nos nossos dias. A suposta pilha, datada cerca de 200 anos antes de Cristo, é constituída de um pequeno vaso de barro, no qual foram instaladas um tubo de cobre e uma barra de ferro. E uma tampa de betume, né, que é o asfalto, conforme ilustrado. Aí considerem os potenciais padrões de redução, e aí deu para vocês os potenciais do ferro, deu o potencial do hidrogênio, deu o potencial do cobre. Tá? E aí a questão, a pergunta é a seguinte: nesta suposta pilha, qual dos componentes atuariam como um cátodo? Ok? E aí é uma coisa bem interessante. Aqui eu tenho uma pilha, né? Não sei se vocês vão enxergar. Mas a pilha que vocês utilizam na casa de vocês, ok? Se vocês forem observar,
ela tem um sinal positivo e um sinal negativo, são os polos da pilha, né? Toda pilha ela tem um polo positivo e um polo negativo. Agora, quem representa esses polos positivos e negativos da pilha, tá? Aqui, nesse caso, ele quer saber, na questão, quem vai atuar como um cátodo. Aqui ele já deu uma dica, na verdade, para vocês. Por quê? Porque quando ele vai falar na questão sobre o ferro, ele vai falar o seguinte, né? Uma barra de ferro aparentemente corroída por ácido. Quando a gente fala corroído, pessoal, a gente está falando de corrosão, né? E a corrosão, ela é um processo químico, né, que a gente chama de oxidação, tá? O que é uma oxidação? Uma perda de elétrons, tá? E aí, vamos lá. Lá na pilha de Daniel, que vocês estudaram em sala de aula, né, ela também possui dois polos, o polo positivo e o polo negativo, ok? No polo positivo, a gente tem um cátodo, tá? E no polo negativo, a gente tem um ânodo, tá? Quem é esse cátodo? O cátodo é justamente, pessoal, onde sofre uma redução, ok? E o ânodo, que é o polo negativo da pilha, é justamente onde sofre uma oxidação. Então, se vocês olharem a pilha, né, aí você tem essa parte aqui de cima da pilha, né, tem um bico, tá, onde é o polo positivo. Isso aqui é o cátodo da pilha, tá? É o cátodo da pilha. E aí esse polo negativo é o ânodo da pilha, onde sofre uma oxidação, ok? Muito bem, então já sabemos agora que o polo positivo ele sofre uma redução, ele é o cátodo, né? E que o polo negativo da pilha, ele sofre uma oxidação, tá? Ele é o ânodo. Sofrer oxidação é perder elétrons, tá? Enquanto que sofrer redução é ganhar elétrons, tá? Só que isso daí talvez não resolva tanto, né, a questão. Mas vocês têm que lembrar o seguinte, que aí nessa questão ele vai te dar para vocês, tá, os potenciais padrão de redução. Então ele vai te dar o potencial padrão do ferro e do cobre. São os dois que nos interessam aí, tá? Então um desses dois vão sofrer uma oxidação e o outro vai sofrer uma redução, tá? Porque na pilha uma tem que sofrer oxidação, outra tem que sofrer redução. Só para anunciar a questão, já te dá uma dica de qual seria a resposta correta. Por quê? Porque já te dá aí, já te fala quem é que sofre a oxidação. Quem está sendo corroído não é o ferro, então o ferro sofre uma oxidação, tá? Então o ferro e a corroída sofre uma oxidação. Então, obviamente, que o cobre aí ele vai sofrer uma redução, né? Aí você vai lembrar, qual dos polos sofre uma redução? Aí você vai lembrar, o polo positivo, tá? Mas o polo positivo, ele é o cátodo, ele é o ânodo. Nesse caso, ele é o cátodo, tá? Então, a gente já poderia excluir já a letra A, a letra B e a letra E, né? Porque aí a gente não trabalha com metais. A gente sabe que na pilha a gente precisa trabalhar com esses materiais aí, né? Os metais, os metais, né? Que sofrem essa oxidação e redução. Então, o betume, né? O ácido, o barro, tudo isso a gente já poderia excluir da questão, né? Os metais que ele trabalha na questão é somente o ferro e o cobre. Tá? Então, um desses dois tem que sofrer oxidação e redução. Tá? E já afirma na questão que o ferro ali sofre uma oxidação. Ele não usa a palavra oxidação, ele usa a palavra corrosão, né? Uma derivação da palavra corrosão, né? E aí, obviamente, então, o cobre é que sofre uma redução, tá? Só que ele perguntou aí, quem é o cátodo? Então, você vai ter que lembrar dos conceitos, né? O cátodo é o que sofre uma redução, tá? Então, a resposta correta seria o cobre. No entanto, você poderia responder também essa questão pelos potenciais de redução, os potenciais padrão de redução, tá? Por quê? Quando você tem dois potenciais padrão de redução, você precisa determinar através desses potenciais quem sofre uma oxidação e uma redução. Só por esses potenciais, tem como saber? Claro que tem como saber, tá? Quem tiver maior potencial de redução, sofre uma redução, tá? E quem tiver menor potencial de redução, vai sofrer uma oxidação, é o contrário, né? E aí, nesses dois casos, a gente tem o potencial do cobre e do ferro. Como o cobre tem o maior potencial de redução, é claro que ele sofre uma redução, tá? Então, quem sofre a redução é onde está o cátodo, é o polo positivo da pilha. Então, a resposta correta, nesse caso, é a letra D, tá? Ontem eu estava conversando com o professor Wilton, porque essas pilhas que a gente conhece, hoje em dia, pilhas e baterias, né, elas são através de procedimentos químicos, né? Mas, hoje em dia, inclusive, tá tendo estudo, né, através de pilhas biológicas. Então, estava até conversando com o professor Wilton ontem sobre isso daí. Então, eu gostaria até que ele falasse um pouquinho sobre isso daí para a gente.
Existem alguns projetos de construções de pilha biológica, né? Essa questão aí, no caso, ela é uma questão bem voltada mais para o lado da química, né? Mas pegando um exemplo, por exemplo, em 2018, na USP São Carlos, né, sob direção do professor Dr. Frank Crespilho, né, eles conseguiram desenvolver lá uma pilha biológica, né, que foi batizado com o nome de biocélula a combustível cooperativa. Tá? Essa pilha, ela usa, simplificadamente, o metabolismo de leveduras, né, que são aqueles fungos que a gente utiliza na fabricação de pães, de cervejas, né, o Saccharomyces cerevisiae, né? Lembram dele lá de reino fúngico, quando a gente vê em biologia? Então, é utilizado a partir do metabolismo desses fungos para a produção de energia, né? Através de alguns mecanismos complexos aí dentro da química, né? Onde lá no final você vai ter a obtenção de energia. Tá? Então, como eu disse, essa questão aí, no caso, é uma questão, assim como a anterior minha, né? Muito mais voltada para a biologia, há muito mais coisas a serem exploradas aí, na verdade, mesmo pela química. Muito bem. Então a gente vai... Mas existem pilhas biológicas, né? Só que ainda é um negócio que está engatinhando, que é de difícil produção. Muito bem. Então vamos passar aqui para a próxima questão. Olá, Dalgos. Pode passar para o próximo aí, se tu finalizou. No caso de biologia, né? Tá? Muito bem. Então, voltamos aí a uma questão, né? Trata sobre conceitos biológicos, né? Sobre biomas, com frequência explora esse tipo de assunto, né? As florestas tropicais, as florestas temperadas, né? A tundra, a taiga, esses com menos frequência, né? Os manguezais, né? No caso dessa questão aí, ela vem falar sobre o bioma conhecido como deserto, né? Tá? Vamos embora lá para a questão. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade, né? Então, a gente tem um baixo índice pluviométrico aí, né? A fauna é predominantemente composta, a isso aqui vocês deveriam marcar, viu? Se eu estivesse usando aqui a minha mesa, fosse possível, eu teria marcado aqui, olha, roedores, né? Isso aí é importante. O que são roedores? Vamos relembrar lá, são mamíferos, né? Assim como nós. Então, eu tenho mamíferos aqui, ó. Aves, aí ave todo mundo sabe o que é, né? Répteis, aí você tem lá, né, as cobras, os lagartos, as tartarugas, né? E artrópodes. Tá? Quais são os 3 principais grupos de artrópodes? Vamos lembrar lá, os insetos, né? Os aracnídeos e os crustáceos, tá? Nós temos também lá os miriápodes, né? Lacraias, emboás, mas nessa questão mais precisamente, a gente não vai precisar trabalhar com eles. Então, eu tenho aqui, olha, mamífero, ave, réptil e artrópodes. Tá? É muito bom a gente atentar sempre, né, para o lado interpretativo da questão, né? O português da questão. Olha só a pergunta que ele vai lançar. Uma adaptação, tá, associada a esse bioma, presente nos seres vivos dos grupos citados. Então, note que ele quer uma característica, uma adaptação que está presente em todos eles, ou seja, mamíferos, aves, répteis e artrópodes. Tá? Não vai servir para nós aqui uma alternativa que só esteja relacionada a um desses grupos. Tá? Então, a gente vai ter que buscar uma alternativa que enquadre todos eles. Beleza? Tá? Então, vamos começar aqui pela letra A. Olha só, que bacana. Vamos eliminando aquelas que são, digamos assim, absurdas, né? A existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Lembre-se lá das suas glândulas sudoríparas, né? Quando você pega sol, desenvolve uma atividade, você começa a suar, beleza? Olha, essa é uma característica, por exemplo, que só vai estar presente em quem? Só vai estar presente nos mamíferos. Tá? Aves, répteis e artrópodes não apresentam glândulas sudoríparas. Tá? Então, não serve para nós. Beleza? Vamos pegar a letra E. Olha lá, respiração realizada por pulmões foliáceos. Gente, só tem um grupo daqui que tem pulmões foliáceos, que são os aracnídeos. Tá? Então, só abarcaria a letra E
os aracnídeos, né, que estão aqui dentro dos artrópodes. Tá? Então, a letra E a gente vai eliminar, não serve para todos eles. Vamos para a letra D, né? Capacidade de controlar a temperatura corpórea. Novamente, nós temos aqui uma característica que só serve para um deles, que no caso aqui são os mamíferos. Apenas nós, aliás, servem para dois aqui, perdão. No caso aqui serve para mamíferos e aves, a letra D, né? Que é a capacidade de controlar a temperatura corpórea. Tá? Somente nós, mamíferos e as aves, nós somos homeotérmicos, ou seja, a temperatura do corpo ela se mantém constante. Tá? Os outros grupos de animais, ou seja, se não é ave e não é mamífero, vai ser o quê? Heterotérmico. Tá? A temperatura ela vai variar de acordo com o ambiente. Tá? Então, capacidade de controlar a temperatura corpórea está presente aqui entre nós, né? Entre mamíferos e aves. Apenas. Beleza? Letra C, desenvolvimento do embrião no interior de um ovo com casca. Olha só, mamífero põe ovo com casca, né? Claro, aí você vai dizer, mas os monotremados é um grupinho específico, né? Os mamíferos não têm como característica colocar ovo com casca, tá ok? Então, isso vai estar presente apenas nas aves e nos répteis. O que vai sobrar para nós, o quê? Por eliminação, né? E, logicamente, comentando todas as alternativas improváveis, é a letra B. A eliminação de excretas nitrogenados de forma concentrada. Olha só, se eu vivo no deserto, eu tenho pouca água disponível, né? Então, eu tenho que economizar a água. Tá? Economizando água de que forma? Eu vou urinar, né? Vou eliminar uma urina muito concentrada. Ou seja, com menos água e mais metabólise. Tá? Não sei se vocês notaram, mas na vida de vocês, quando vocês desenvolveram uma atividade física intensa, né? Os meninos jogaram uma bola no sol quente, as meninas, sei lá, um cemitério, né, na rua, tá? Aí você não estava bebendo água, tá? Estava perdendo eliminando muita água pelo suor e não estava repondo. Quando você chegou na sua casa, não sei se você percebeu, mas você fez aquela urina muito amarela, né? Às vezes até meio laranjada, tá ok? Então, note que você não estava ingerindo água, assim como os animais do deserto, né? Mas estava perdendo muito pelo calor. O que aconteceu com a sua urina? Ela passou a ficar mais concentrada. Tá? Então, isso é uma característica típica de animais, né? De organismos que vivem em ambientes onde há pouca disponibilidade de água. Né? Urina um pouco e a urina muito concentrada. Beleza? Há mecanismos, né, fisiológicos que propiciam isso. Tá? Quando você está desenvolvendo uma atividade física, né, você libera lá pela hipófise o hormônio ADH. Tá? Então é aquele hormônio que vai ajudar você a poupar água. O Enem gosta muito desse hormônio, viu? O ADH, o hormônio antidiurético, é o hormônio que ajuda você a poupar água. Tá? Uma outra relação que a gente pode fazer com o antidiurético, só que contrária, né, é quando a pessoa ingere bebidas alcoólicas. Tá? Quando uma pessoa ingere bebidas alcoólicas, o que acontece? O álcool ele inibe a produção do hormônio antidiurético. Tá? Então vai fazer o indivíduo urinar mais. Beleza? Então, essa questãozinha fica como correta quem? A letra B de bola. Eliminação de excretas nitrogenados, né, de forma concentrada. Beleza? Vamos lá, Dalves. A bola está com você. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre um conteúdo que é bastante abordado, não só em sala de aula, né, mas bastante abordado no nosso dia a dia, que é a radioatividade. Né, é um assunto bastante polêmico. Né, a radioatividade que ela começou a ser descoberta, né, começou a ser estudada no século retrasado, tá, através de Röntgen, que descobriu um raio que ele não sabia nem o que era, que ele chamou de X, né, o famoso raio X. Né, que logo depois também, anos depois, um físico chamado Henri Becquerel, né, estudando ali sais de urânio, ele notou que aqueles sais de urânio, eles provocavam determinadas manchas, né, em chapas fotográficas. E isso suscitou uma curiosidade de um casal bem famoso, né, na química e na física, né, que é Marie e Pierre Curie. Então, esse casal, né, que trabalhava no mesmo laboratório que Henri Becquerel,
passou a estudar esse tipo de fenômeno que eles achavam bastante interessante. Tá? Até então, obviamente, que eles não sabiam que esse tipo de fenômeno também poderia ser bastante prejudicial para a saúde. Mas o fato é que esse casal descobriu um elemento que tinha as mesmas propriedades do urânio, né? De emitir radiação, de emitir luzes, né? De emitir uma radiação chamada ionizante, tudo mais. E aí, a esse elemento que eles descobriram, eles deram o nome de polônio, em homenagem à cidade natal, ao país natal de Marie Curie, né? Logo depois, então, eles descobriram um material, um elemento químico tão radioativo, mas tão radioativo, que eles deram o nome de rádio para esse elemento. Isso levou, então, ao casal, né, Henri Becquerel, ao Prêmio Nobel de Física, né? E sendo que a Marie Curie, ela hoje é considerada uma das poucas cientistas, né, que ganhou 2 prêmios Nobel, né, em áreas diferentes, como física e química, né? E é a única cientista mulher, na verdade, a ganhar 2 prêmios Nobel em áreas diferentes. Então a gente vê a contribuição dessas pessoas, né, para o desenvolvimento da radioatividade. Anos depois, Rutherford, né, que a gente estuda lá nos modelos atômicos, né, o modelo atômico de Rutherford, ele descobriu que todo átomo possuía um núcleo, e esse núcleo ele poderia emitir algumas radiações, algumas partículas. E ele descobriu, então, né, 2 partículas que são responsáveis por essa radioatividade, que é a partícula alfa e a partícula beta, que são radiações, né? E anos depois, então, foi descoberto mais uma radiação, que não é partícula, tá? Que é a radiação gama. Então, só ele já conseguiu descrever 4 tipos de radiações, né? A radiação beta, a radiação alfa, a radiação gama, os raios X, que foram descobertos bem pouco antes, né? E aí a gente tem essa radiação ultravioleta, que é proveniente do Sol, tá? Muito bem. Agora, quais são os perigos dessas radiações para a condição humana, né? A gente precisa entender, né, o que são cada uma dessas radiações. Por exemplo, na letra A, ele vai falar sobre a radiação alfa, né, a partícula alfa. A partícula alfa, na verdade, ela é um elétron, né? Então, ela tem a mesma característica do elétron. Sendo que existe uma partícula que ela é positiva, né? É o positron. Ou seja, quem descobriu esse positron, que é uma partícula, né, uma partícula radioativa, né? Quem descobriu esse positron foi justamente a filha de Marie Curie, né? Então, é uma família predestinada a descobertas científicas, né? E aí temos a partícula beta. Temos a partícula alfa, que ela é o núcleo do átomo de hélio, né? Ela possui 2 prótons, possui dois nêutrons, né? Possui uma massa igual a 4, então ela possui a mesma característica do núcleo do átomo de hélio. Temos a radiação gama, né? Que ela é uma onda eletromagnética, e temos também a radiação, que é o raio-x aí. Muito bem. Só que nessa questão ele vai falar o seguinte, ó. Vamos ler desde o início a questão, né? Desde o início nem comecei a ler, né? Vamos começar a ler a questão. O avanço científico tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis. O que a gente fez, na verdade, foi dar praticamente um conceito do que é a radioatividade, né? São núcleos instáveis, né? Ou seja, núcleos que possuem uma alta quantidade de energia. Essa energia precisa ser liberada. Como é que ela é liberada? Através dessas partículas de radiações, né? Muito bem. Desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento de câncer. Então, a aplicação, que se refere ao tratamento de câncer, né, citada no texto, se refere a qual tipo de radiação. Então, temos aí a letra A até a letra E, todos eles são tipos de radiações, tá? Só que ele vai falar sobre a questão da penetração, ok? A gente precisa entender, então, qual dessas radiações, qual é o poder de penetração de cada uma dessas radiações, tá? Vamos lá começar pela letra A, que é a radiação beta. A radiação beta, né? Vamos começar pela letra B, porque a gente vai começar pela ordem de penetração, tá? Vamos começar pela letra B, que é a radiação alfa. A radiação alfa, ela normalmente consegue atravessar uma folha de papel, tá? Claro que ela consegue, assim, já ocasionar alguns danos na célula da pele humana, né? Mas são danos bem rasteiros, né? Não são danos tão drásticos assim, ok? Dependendo da dose, é claro. Tá? E aí temos, então, a partícula beta. A partícula beta, que é uma radiação também, né? Ela já consegue penetrar alguns centímetros abaixo da camada da pele, tá? E temos, então, a radiação gama e a radiação, que é o raio-x. Todo mundo já deve ter
visto, né, ou feito uma radiografia. Aí você vai lá, vai fazer uma radiografia, tá lá o médico, né, ele vai te posicionar lá e você vai receber essa dose de radiação, que é o raio-x, tá? Aí você pergunta, mas por que a gente precisa proteger o nosso pescoço? Aí coloca um negócio grosso no nosso pescoço, né? Aquilo, na verdade, é o chumbo, tá? Que vai proteger a sua tireoide, que, né, se localiza aqui na região do pescoço, tá? Que é para essa radiação não poder causar nenhum tipo de mutação aí nessa glândula, né? E aí o médico ele se esconde atrás de uma porta, né, onde é bem blindado, né? Por que o médico se esconde, né? E a gente é exposto a essa radiação, né? E aí, é claro, né? Você está sendo exposto à radiação uma única vez, para você fazer determinado tipo de procedimento que foi pedido, né? Através de um médico. Só que aquela pessoa que está manipulando aquele equipamento, ela faz esse tipo de procedimento várias vezes durante o dia. Então é claro que ela precisa se proteger, né? Ela não pode estar recebendo essas várias doses constantemente, ok? E aí quando você pega o resultado dessa radiografia, né? Você vê lá, né? Os seus ossos, né? Você consegue ver alguns órgãos e tudo mais, suas cartilagens. E aí, esse raio-x, ele atravessa o corpo. Só que ele consegue atravessar apenas materiais de baixa densidade, como sua pele, como seu sangue, né? Como vasos sanguíneos e tudo mais. E aí consegue atravessar. Só que materiais de alta densidade, ele já não consegue atravessar. É por isso que você consegue enxergar na radiografia, né? Os ossos, alguns órgãos cartilagem, né? Então, essa radiação X, né, que é o raio-X, ela tem um alto poder de penetração, mas não é para tanto assim também, né? Ela já não consegue atravessar materiais mais sólidos, ok? Enquanto que a radiação gama, essa aí, ela atravessa seu corpo brincando, não deixa nem marca, né? Então, ela atravessa com uma facilidade imensa, né? Para você ter uma ideia, uma chapa metálica de 15 centímetros de aço, por exemplo, né? É o suficiente para poder barrar essa radiação gama. Mas a gente está falando de uma barra de aço, né, de 15 centímetros de espessura. Então, para você ver só, né, o quanto esse poder de penetração a radiação gama tem, né? E é claro, né, chumbo, né, que é um material muito mais sólido, né, ele já mais ou menos 5 centímetros de chumbo já consegue barrar, né, essa radiação gama. Então a gente tem quando se fala em radioatividade, normalmente a gente assimila, né, a coisas ruins, né, com acidentes, né, de Chernobyl, né, com acidentes nucleares, bomba atômica e tudo mais. Então a gente relaciona muito com a questão maligna do negócio, né? Mas é claro que a radioatividade, ela também é utilizada para o bem, né? E aí, inclusive, ele cita a questão do tratamento de câncer, né? Inclusive, o professor Wilton pode até, inclusive, falar sobre a questão dos benefícios, né? Que essa radioatividade ela pode trazer para nós em relação, né, ao tratamento de doenças, né? Como também os malefícios, né? Causados por essa radioatividade. O que essa radiação ela provoca no nosso corpo para poder ser tão prejudicial? Aí eu passo a palavra ao professor Wilton. Isso. O uso, né, a utilização de radiação, ela apresenta tanto benefícios como malefícios, né? Você mencionou aí o raio-x, que é utilizado muito em medicina, né? A gente tem aí outros aparelhos, né? A tomografia, a ressonância magnética, né? A radiação ionizante, ela é capaz de ionizar átomos e moléculas, ou seja, arrancar, né, elétrons de átomos e moléculas. Tá? Então, é possível que haja danos no DNA. Né? Se você danifica o DNA da célula, você promove um descontrole nela. Tá? Então, é por isso que deve se tomar todos os cuidados, né? Os técnicos que trabalham em radiologia, né, tomam alguns cuidados, se protegem atrás de paredes de concreto, né, com uma camada de uma manta de chumbo, tá? Justamente para evitar esses problemas, né, porque eles estão ali diariamente. Você não, você vai fazer um exame, né, eu, por exemplo,
Eu acho que a conexão do professor está um pouquinho ruinzinha aí. Tá? Mas a radiação ionizante, ela traz algumas consequências drásticas para a nossa saúde. Só que a gente está falando de radiação ionizante com altas doses. Tipo assim, catastrófico, né? Uma explosão de uma usina, né? Uma bomba nuclear, né? Materiais, né? Radioativos muito expostos. Então a gente está falando de coisas drásticas, né? Essas radiações, né? Elas podem causar a modificação do código genético. O professor, né, ia falar aí para vocês, né? A radiação ionizante, se você estiver muito próximo de um material muito radioativo, ela pode, inclusive, te ocasionar uma queimadura, né? Quem foi que assistiu aqui aquela série, né, Chernobyl? Ele trata muito bem sobre essa questão da radiação ionizante, né? Então, a gente tem esses perigos da radioatividade em nossas vidas. Mas a radioatividade, ela é utilizada, na verdade, muito mais para o bem do que para o mal, né? Quando a gente fala em mal, a gente pensa logo em acidentes, né? Ou então a utilização de bombas, mas na medicina ela é muito utilizada para tratamento de câncer, né? Então, quantas vidas já não foram salvas por conta disso daí, né? Quantos diagnósticos de doenças não foram feitos, né? Com antecipação para que as pessoas pudessem viver por pouco mais tempo, né? Então, a radioatividade ela é, sim, bastante benéfica para o nosso dia a dia, né? A gente tem as usinas, né, nucleares aí que são utilizadas para a produção de energia, né? A gente tem dois tipos de usina, né? A usina que usa a fusão nuclear, né? E a fissão nuclear. A mais utilizada é a fissão nuclear, que é a quebra de núcleo, né? Para formar núcleos menores. Mas tem aí uma que está engatinhando, né? Que é a fusão nuclear, que é a mesma coisa que acontece no Sol. Então a gente tem essas duas vertentes da radioatividade, né? O lado bom, né? E o lado que tem esse risco, né? A nossa saúde, ok? Respondendo essa questão aí, é a letra C, tá? A radiação gama, ela é a que tem o maior poder de penetração, tá? A radiação ultravioleta, aí, né, que é proveniente do Sol, ela é barrada já pelas nuvens, né? Então não tem tanto poder de penetração assim como tem as demais aí, ok? Muito bem. Aqui a gente vai partir para a próxima questão, tá? Nessa próxima questão, tem uma abordagem que é muito feita, né, na prova do Enem, que é sobre propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos, tá? E aí vai envolver vários tipos de conteúdos, né? Conteúdo do primeiro ano, conteúdo do segundo ano, conteúdo lá do terceiro ano que você estudar, ok? E aí, nessa questão, ele vai trabalhar sobre propriedades, né? E aí vai trabalhar com alguns tipos de conceitos de ligações, tá? A gente deve lembrar que quando você trabalha com propriedade, você trabalha com ligações, basicamente, tá? E aí, lá na química do primeiro ano, você estudou dois tipos de ligação, que é a ligação iônica e a ligação covalente. Temos aí a ligação metálica também, né? Mas as duas principais é a ligação iônica e covalente. A ligação iônica, ela ocorre, né, em geral, entre um metal e um ametal, tá? Enquanto que a ligação covalente, ela ocorre entre um ametal e hidrogênio em determinadas proporções, né? Ametal com ametal, né? Hidrogênio com hidrogênio, ou ametal com hidrogênio. Então, na ligação covalente não tem a presença do metal, salvo algumas exceções, tá? Então, só que essas ligações iônicas e covalentes, elas são ligações que ocorrem dentro da própria estrutura química, são ligações internas, tá? Que a gente chama de ligação intramolecular. Intra quer dizer dentro, né? São ligações que ocorrem internamente. Mas tem algumas ligações que ocorrem externamente, que são as ligações intermolecular. Não confunda a palavra intra com inter, tá? Intermolecular é fora. Por exemplo, o aluno vai dizer, professor, quero beber água. Beleza. Supõe-se, então, que quem vai beber água, né? A água é composta por várias moléculas de água, ok? Aí o aluno vai falar, então, professor, eu quero beber uma água só, né? Não tem como você beber uma água, né? No dia que você conseguir beber uma água, você vai ganhar o prêmio Nobel também, por isso, né? Uma água só não tem como, tá? Ali naquele copo com água, você tem aí milhares e milhares de moléculas de água interligadas uma à outra, né? Então, como é que uma molécula de água se interliga uma com a outra, né? E aí a gente vai ver aqui no slide, tá? Desenhar aqui para vocês uma molécula de água, tá? Ela tem aqui uma geometria angular, ok? E ela tem os seus pares de elétrons sobrando aqui, tá? São dois pares de elétrons, ok? Essa ligação aqui, ó, são as ligações internas,
tá? Que a gente chama de ligação covalente, porque é entre um metal e o hidrogênio, tá? Só que uma molécula de água, ela precisa se ligar com outra molécula de água, né? E aí outra molécula de água vai se ligando, vai se ligando, vai se ligando, vai formando aí uma rede de moléculas de água, uma ligada à outra, tá? E aqui temos, desenhamos outra molécula de água, para mostrar para vocês aqui. Então, uma molécula de água, né, através do oxigênio, vai se ligar com o hidrogênio de uma outra molécula de água, tá? Assim como também o hidrogênio pode se ligar, tá, com o oxigênio de uma outra molécula de água. E aí fica, né, várias moléculas de águas interligadas uma à outra, ligadas uma à outra. Essa ligação externa é uma força que une essas duas moléculas e as demais moléculas, né? E essa força a gente chama de força intermolecular. Só que existem 3 tipos de força intermolecular que a gente precisa conhecer. A primeira força, que é a mais forte, é a ligação hidrogênio, tá? Que ocorre sempre quando o hidrogênio está ligado, né, a um desses 3 átomos, que é o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio, tá ok? E aí temos, então, essa é a ligação hidrogênio, que é a ligação mais forte. Inclusive, esse tipo de ligação hidrogênio, ela interfere muito na questão de uma outra propriedade física, que é o ponto de fusão e ebulição, tá? E aí, quanto maior essa força intermolecular, né, como, por exemplo, a ligação hidrogênio, maior vai ser também o ponto de fusão e ebulição, tá? Qual é o outro tipo de força intermolecular que existe além dessa ligação hidrogênio? É uma no qual esse hidrogênio não pode estar ligado a nenhum desses 3, tá? Que aí a ligação não pode estar ligada a nenhuma dessas 3, que a gente chama de dipolo-dipolo, tá? Tanto a ligação hidrogênio como essa ligação dipolo-dipolo, elas são ligações polares, tá? O terceiro tipo de força intermolecular que se conhece é o dipolo induzido, tá? Esse dipolo induzido, dos 3, é o único que ele é apolar. E quem são essas substâncias que possuem esse tipo de ligação apolar, né? Que possuem esse tipo de força, chamada dipolo induzido? São basicamente os hidrocarbonetos, tá? Aí, normalmente a gente cita aí algumas exceções, como por exemplo, o tetracloreto de carbono, né? Mas de uma forma geral são os hidrocarbonetos, tá? São as substâncias apolares. Daqui a gente já pode tirar, inclusive, mais uma propriedade, que é a questão da solubilidade, né? Então, os hidrocarbonetos que são polares, eles não são solúveis em água, porque a água ela possui a propriedade de ser uma molécula bastante polar, porque ela possui ligação hidrogênio. Tá aqui a molécula de água, tá aqui, ó, ligação hidrogênio, quando eu tenho hidrogênio ligado a um oxigênio de uma outra molécula de água. A gente tem aí a ligação hidrogênio, ok? Muito bem. Com base nisso, a questão vai falar o seguinte, vamos lá. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação. Olha só o que eu ia falar sobre núcleos de condensação de vapor, tá? De água, que sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. Beleza. No ar atmosférico, tal partículas, tá? Essas partículas microscópicas, né, que está sendo citado aí, ok? Tal partículas são formadas pela reação de ácidos e bases, tá? Pela reação de ácidos com a base, que é o NH3. O NH3 ele é uma base, ok? De forma natural ou antropogênica, ou seja, provocada pelo homem, dando origem a sais de amônio, de acordo com a equação química genérica. Então, aqui a equação química que ocorre nas nuvens, na atmosfera. O ácido reage com a base e vai formar esse sal de amônio, ok? O sal. Pessoal, quando se fala em sal, a gente não pode esquecer que o sal é uma substância polar, ok? Todo sal, ele possui uma ligação que a gente chama de ligação iônica. Toda ligação iônica, ela é polar. Não esqueçam disso daí, ok? Então, o sal, como ele possui essas ligações iônicas, ele possui essa ligação polar, então o sal ele forma polos. Polo positivo e um polo negativo, ok? Muito bem. Aí, prosseguindo com a questão. A fixação dessas moléculas de vapor, que aqui são esses sais, ok? A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre. Basicamente, a gente quer saber o seguinte, pessoal.
Como é que ocorre a fixação desses sais com a água? Que tipo de ligação vai unir, né, um sal com esse daí, que é o sal de amônio, com a água, né? A gente sabe que se fosse uma ligação entre água e água, né, é uma força molecular chamada ligação hidrogênio. Só que agora a gente está falando entre sal e uma água. Eu sei que no sal, as ligações que ocorrem nele, né, são ligações iônicas, os íons, ok? Os íons. Então, vamos começar a ler aqui algumas opções que ele dá para nós, para a gente poder começar a elucidar que tipo de ligação pode ocorrer entre um sal e uma água, né, uma molécula de água, tá? Vamos começar de baixo para cima. Ligações covalentes. Bom, ligação covalente, pessoal, você já pode excluir. Por quê? Porque se a gente está falando de um sal, ali a gente tem a presença da ligação iônica, tá? Beleza, então já pode excluir. Aí você pode falar, bom, então pode ser a letra A, que ele fala que é ligação iônica. Beleza. Só que a gente está falando de uma ligação entre um sal e a água, mas a água ela não possui ligação iônica. Então você pode também excluir a letra A, ok? Então a gente precisa unir as duas ligações que ocorrem entre o sal e a água. Perfeito. Tá? Vamos para a letra B, ok? Na letra B fala que ocorre uma interação, né? Ou seja, há uma força entre o sal e a água chamada dipolo, ok? Dipolo. Bom, esse tipo de força que ocorre entre dipolo e dipolo, eles não envolvem os sais, tá, pessoal? Não envolve os sais, ok? Envolve apenas moléculas, tá? Apenas moléculas, ok? Então você já pode descartar a letra B. Temos então a letra C e a letra D, tá? Na letra C, ele fala que ocorre uma interação entre dipolo, tá? E dipolo induzido. Pessoal, dipolo induzido se referir a uma substância química que seja apolar. Então, ou seja, são os hidrocarbonetos. Só que aqui ele não fez nenhuma menção aos hidrocarbonetos, né? Então, você já descarta, né? Então, a letra C. Sobrou, então, a letra D, que é a interação íon-dipolo, tá? Íon-dipolo. Aqui, nessa questão, né, ela fica bem fácil, porque como ele fala íon, né, a gente sabe que o sal, ele tem íons. Na verdade, o sal é formado por íons, né? O íon positivo e o negativo. O íon positivo é chamado de cátion, e o íon negativo é chamado de ânion, tá? Então, a interação que ocorre entre o íon e um dipolo. O dipolo que seria, no caso, a água, né? Ela forma um dipolo elétrico, por isso que a água ela é uma substância polar. Tá? Então a resposta correta nesse caso seria não, no caso a letra D, ok? Então essa é uma questão que é bastante trabalhada na prova do Enem, que é sobre propriedades, mas quando se fala em propriedades, você vai falar de vários tipos de propriedades. As ligações, que são as forças intermoleculares, tá? Que é uma propriedade física, na verdade, né? Você vai falar sobre solubilidade, sobre densidade, sobre polaridade, tá? Então, são todas essas propriedades que podem ser abordadas na prova do Enem, ok? Muito bem. E aqui, então, a gente vai passar para a próxima questão, que o professor Wilton vai abordar com vocês. Muito bem. Gente, fazia tempo que não acontecia, mas caiu a internet aqui em casa total, viu? Então, eu estou usando aqui o celular, né, para chegar até vocês. Bora ver se vai aguentar também aqui. Beleza? Então, para mim, no celular está parecendo um pouco pequeno, né? Aí, mas para você deve estar tudo ok. Tá? Essa é uma questão que ela vai relacionar o conhecimento científico, né, com o conhecimento popular. Tá? Então, é muito comum no Enem vir pelo menos uma questão dentro da biologia que faz essa inter-relação, né, entre o conhecimento cultural que há em vários locais com aquele científico, né, que foi baseado em estudos, enfim, em controles de experimentos e tudo mais. Então, vamos lá, a questão para a gente não fazer muita delonga, né? A questão diz o seguinte: a definição de queimaduras é bem ampla, porém, basicamente, é a lesão causada pela ação direta ou indireta produzida pela transferência de calor para o corpo. A sua manifestação varia desde bolhas, né, que são os flectemas, tá? Possivelmente alguém já deve ter sofrido ou visto alguém, né, que sofreu uma queimadura, forma aquelas bolhas, né, e a pele fica meio enegrecida, né, meio escura,
vamos lá, até formas mais graves, capazes de desencadear respostas sistêmicas proporcionais à gravidade da lesão e sua respectiva extensão. Muitas vezes, os primeiros socorros prestados à vítima, ao invés de ajudar, olha só, acabam agravando ainda mais a situação do paciente. Ao se deparar com um indivíduo que sofreu queimadura, com formação de flictema, ou seja, aquelas bolhas, tá? O procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado antes de encaminhar o paciente ao hospital certo? Vamos embora lá. Letra A, né? Diz que você deve colocar gelo sobre o flictema, né? Para amenizar o ardor. Ora, se você colocar uma pedra de gelo sobre a sua pele, vai chegar um determinado momento que você vai começar a sentir dor, né? Agora, imagine só, a sua pele já está lesada por uma queimadura e você coloca gelo, tá? Então, uma ideia, né, absurda, mas que às vezes tem gente que adota esse tipo de procedimento. Tá? O segundo lá, utilizar manteiga para evitar o rompimento do flictema. Olha, a manteiga até ela pode promover uma hidrataçãozinha, né, daquela pele. Só que como ela é um produto, né, de origem animal e também tem alguns mecanismos químicos envolvidos lá na sua produção, não vai ser indicado você colocar, né, manteiga sobre uma queimadura que apresenta flictemas. Tá? Então, a gente está sempre raciocinando, né? A letra C, né, diz que passar creme dental. Olha só, isso aí é lá do tempo da vovó, né? É muito comum ainda a gente ouvir, né? Queimou e tal, passa um creme dental aí, né? Um Colgate, tá? Então, não faça isso, viu? O creme dental ele não vai ser indicado para você utilizar aí numa queimadura já que é considerada de segundo grau, né? Quando você tem uma queimadura de primeiro grau, aparece aquela irritação, né? A dorzinha e tal, mas não forma flictema. Quando for no flictema, ela já é considerada uma queimadura de segundo grau, né? Que atingiu já camadas um pouco mais profundas da sua pele. Agora, quando a queimadura, né, atinge tecidos ainda mais profundos, você vai ter aquele enegrecimento da pele, né, ao redor, tá? Às vezes até queda de tecido, né, devido à área atingida pela queimadura, enfim, aí já é uma queimadura de terceiro grau, tá? E a letra D é aquela que você não deve fazer nem com queimadura e nem com catapora, né? Que é perfurar o flictema. Pega a bolha e fura. Não faça isso. Tá? Você vai deixar ali aquela região mais suscetível, né, ao desenvolvimento de infecções. Tá? Então, o ideal é você pegar aquelas gazezinhas, né, de fazer curativo, né, umedecer elas e só colocar, viu, levemente sobre o flictema, né, fazendo com que aquele local fazendo com que haja diminuição da desidratação daquele local, ou seja, você vai apenas gerar uma hidratação, né, naquele tecido danificado. E aí vai procurar um órgão, né, um posto de saúde, tá, ou o seu plano de saúde, né, para receber socorros um pouquinho mais avançados, principalmente se a extensão for grande. Tá, gente? Então, é uma questão que associa, né, o saber popular com um conhecimento técnico, né, na área de primeiros socorros. Tá? Então, é muito comum a gente ver esse tipo de questão no Enem. Minha mãe, por exemplo, ela acredita até hoje que a osga, né, a largatixa, ela chupa sangue. Tá? A osga largatixa é um réptil. Né? Na verdade, ela é um animal instintivo. Tá? E as pessoas têm um hábito, muitas vezes, né? Mata essa osga que osga chupa sangue. Esqueça. Desculpa, ela é um réptil, né? Insectívoro, se alimenta de insetos. Tá? Essa crença provavelmente ela vem devido ao fato de geralmente a nossa cama ela fica encostada em uma parede, né? Então, às vezes um carapanã vem, né? E está ali chupando o seu sangue. Você está dormindo, o carapanã está chupando o seu sangue. A osga vem pela parede, vê aquele carapanã gordinho, né? Opa, caiu de novo a conexão aí do nosso colega. Tá? Me faz lembrar também algumas situações, né, que por crença, né, aí a gente acaba acreditando, né? Então, eu lembro quando era criança, então tinha, por exemplo... com gás, aquela região afetada. Então, novamente, eu passo aí a bola para o Dalvis. Wilton, estava cortando aí a tua transmissão. Vamos lá, Dalvis.
continuar por aqui, então. E aí, eu lembro que tinha algumas situações que a gente acreditava, né, quando era criança. Por exemplo, quando se não tinha desodorante, aí, então usa limão nas axilas, né? Então, olha essa ideia de usar limão nas axilas. Sendo que os micro-organismos... Depois vai pro sol, né? Sendo que os micro-organismos, né, que existem nas axilas, eles vivem em meio ácido, né? Então, você vai acrescentar mais ácido, né, que é o limão, aí não dá, né? Ou então perfume. Acho que perfume também, dependendo da sua composição química, ele é uma substância ácida, então não tem como, né? Ou então, eu tô com um problema no estômago, vou tomar um suco de limão. Mas se você está com acidez no estômago, aí você vai tomar mais ácido, né? E não é muito conveniente fazer isso daí. Então tem algumas coisas que a gente vai acreditando, né? Mas que com o tempo, é claro, a gente vai desmistificando isso daí, ok? Vamos passar mais adiante, professor Wilton, que a gente já está quase encerrando aqui, tá? Vamos lá, professor Wilton, você pode começar a abordar essa questão aí. Aí, se você quiser, eu posso finalizar com a resposta dessa questão. Oi. Vamos lá. A próxima questão, né, também selecionei aqui da biologia, né, ainda lá naquela linha de pensamento, né, as questões que envolvem o ambiente. Então, vamos lá para a gente não se estender muito, né? É uma questão que fala sobre a hipóxia, né, ou o mal das alturas, tá? Que consiste na diminuição de oxigênio, né, no sangue arterial dos organismos, ok? Por essa razão, né, muitos atletas apresentam um mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, ao praticarem atividades físicas em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada. Beleza? Isso aí é importante. Em equilíbrio no sangue, conforme a relação. E aí a gente tem aí uma equação químicazinha ali, né? O HB, que é a sigla para hemoglobina, né? Mais o O2, que é o oxigênio, ou seja, o oxigênio vai se ligar à hemoglobina e formar o HbO2, tá? Que é a oxihemoglobina, né? Então, note que eu tenho o oxigênio se ligando à hemoglobina, tá? Presente lá nas suas hemácias, né? Naquelas células sanguíneas nossas, tá? Formando a oxihemoglobina, o que é uma ligação fraca, né? Que pode ser muito bem desfeita, tá? Então, nós temos lá a pergunta, né? A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do... Tá? Bom, antes de entrar nisso daí, eu vou comentar um pouquinho sobre o monóxido de carbono, né? Que é um dos agentes lançados na atmosfera, principalmente devido à queima de combustíveis. Tá? O monóxido de carbono ele tem uma capacidade de se ligar à hemoglobina das hemácias, formando uma ligação 200 vezes mais estável que o oxigênio. Tá? Então, o grande problema de uma pessoa inalar monóxido de carbono é que ele vai tomar o lugar do oxigênio. Tá? Então, o oxigênio não vai chegar para os tecidos. Tá, ok? Nos Estados Unidos, em 2005, durante a passagem do furacão Rita, por exemplo, foram encontradas algumas pessoas mortas em porões de casa, né? Elas estavam se protegendo do furacão, e misteriosamente apareceram cerca de 5 pessoas mortas, né? E as causas, no momento, ficaram assim, um pouco indefinidas. Depois, né, através de investigação, descobriu-se o seguinte: nos Estados Unidos, eles costumam, né, se abrigar em porões quando tem essas grandes catástrofes, e algumas residências costumam ter geradores de energia elétrica. Esses geradores vão funcionar com a queima de diesel, né, de óleo diesel. Tá? Então, elas estão ali num ambiente pouco ventilado, né, onde não há circulação de ar. Tá? O que vai acontecer? Você liga o gerador, né, eles ligam o gerador, começa a queimar o diesel e começa a emitir monóxido de carbono. Como ele é um gás que não tem cheiro, né, não tem cor também, as pessoas inalam e ele
né? Vai tomando ali o lugar do oxigênio, a pessoa não percebe, vai, né? Entra acaba desmaiando, né? Se ela continuar naquele ambiente, se ninguém retirar ela dali, ela pode ir à morte, né? Pode vir a óbito. Então, foi isso, na verdade, que provavelmente aconteceu ali nos Estados Unidos em 2005. Beleza? E aí a questão traz como alternativas, né? Vamos lá, a alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do... Eu estou tendo um... Não sei se está chegando o áudio aí para vocês, bacana. Na internet está uma oscilação muito grande. Tá? Tá chegando o áudio aí para vocês, legal? Tá sem o Wilton. Tá? Bom, aqui tá sumindo aqui a tela para mim. Tá ok? Mas aí eu vou ter como alternativa nessa questão, tá? A queda da pressão parcial, né, de oxigênio. Quando você vai para grandes altitudes, você está sujeito a menos pressão, né? O contrário é quando você, por exemplo, mergulha, você vai estar sujeito a maiores pressões, tá? Então, os alpinistas, por exemplo, né, à medida que ele vai subindo lá uma montanha, ocorre uma queda de pressão, tá? E isso dificulta, né, a entrada do oxigênio dentro do organismo. Então, eu tenho aí, na verdade, né, uma queda da pressão parcial de oxigênio, tá? Letra D, tá? Eu estou cortando um pouco aqui a minha explicação, porque, infelizmente, a internet está... Eu estou tendo esses probleminhas de internet, mas eu vou passar a bola aí para o Dalgas, que eu acredito que, aparentemente, está com uma internet melhor que a minha. Muito bem. Aqui nessa questão, a gente pode abordar os conceitos de equilíbrio químico. Tá? Então, se a gente for perceber, aqui como a gente fala das altas altitudes, né? O que acontece? Que aqui, por exemplo, na nossa região, né, Belém, a nossa pressão atmosférica ela é aproximadamente 1 atm, né, uma atmosfera. Aí a gente vai para essas regiões muito altas, né? Por exemplo, como La Paz, tá? Que são regiões bastante montanhosas, e dessa forma você vai ter uma coluna de ar menor em cima de você. Ou seja, você vai ter uma pressão atmosférica menor que você. Ok? Isso tem algumas interferências. Por quê? Porque como o nosso corpo está adaptado e acostumado a uma atmosfera de 1 atm, a pressão atmosférica de 1 atm, então a gente está acostumado com aquela dose de gás oxigênio. Tá? Quando você reduz essa quantidade de ar que tem em cima de você, também se reduz a quantidade de gás oxigênio. Tá? Por isso, o seu corpo ele sente isso daí. Ele sente essa quantidade de gás oxigênio que você era acostumado a uma atmosfera de 1 atm. E aí o que acontece? Se a gente for olhar aqui no slide, tá? A gente vai perceber o seguinte: essa equação química, ela está em equilíbrio químico. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que tanto as hemácias, né, essa hemoglobina, né, e o gás oxigênio vão se transformar em hemoglobina oxigenada, tá? O problema é o seguinte: se eu mexer um desses três aqui, ele vai sair do equilíbrio. Por exemplo, se eu retirar um pouquinho desse gás oxigênio, tá? Retirei um pouquinho, então vai ocasionar um pequeno distúrbio. E a própria reação química, ela tende a estabilizar esse distúrbio. O que acontece? Se está me faltando gás oxigênio, né, uma quantidade de gás oxigênio agora ela é menor, né, por conta dessa altitude, tá? Então o que vai acontecer? Essa hemoglobina oxigenada, ela tende a se decompor para formar mais gás oxigênio que o seu corpo necessita, tá? E ela vai também formar um pouco dessa hemoglobina aqui, ok? Então, ocasiona esse pequeno distúrbio, mas a própria reação ela tende a se estabilizar novamente através do equilíbrio químico. Por isso que a resposta correta seria a letra D, tá? A queda de pressão parcial do oxigênio. Então, por que queda de pressão? Porque você está diminuindo a quantidade de gás oxigênio nesse equilíbrio químico aqui, tá? E aí você vai ter que agora fazer com que essa própria reação se estabilize novamente para poder tentar repor essa quantidade de gás oxigênio que foi diminuída, tá? Vamos passar aqui adiante, porque a gente já está com um horário já estourando aí.
ok? Essa questão, ela é bem interessante, que ela vai falar sobre a atividade das enzimas, tá? Inclusive, vou precisar da ajuda aí do professor Wilton, Biologia, para ele tentar responder essa questão aí para a gente. Sabe-se que as enzimas podem ter sua atividade regulada por diferentes condições de temperatura e pH. Foi realizado um experimento para testar as condições ótimas para a atividade de uma determinada enzima. Os resultados estão apresentados no gráfico a seguir, né? Em relação ao funcionamento da enzima, os resultados obtidos indicam que, vamos lá, pessoal, no vestibular, vocês vão se deparar muito com situações de gráficos, tabelas, figuras, que você precisa saber analisar esses dados que vão ser colocados para vocês. Talvez a própria resposta já esteja lá nesses dados que serão apresentados para vocês, tá? E aí, nesse gráfico aí que ele vai apresentar para vocês, vocês vão perceber que existe aí um padrão, tá? Que padrão é esse? Se você olhar esse padrão, você vai perceber que existe, né, um resultado para a atividade da enzima com pH abaixo de 7, e existe um outro resultado, né, para a atividade da enzima com pH acima de 8, tá? Então, você tem duas vertentes aí, pH abaixo de 7 e pH acima de 8. Lembrando que existe uma escala chamada escala de pH, tá? Essa escala ela vai de 0 a 14, tá? O meio dessa escala é o pH 7, né, que é o pH neutro, ou seja, a substância não é nem ácida, nem básica. Uma substância que se inclui muito bem aí é a água pura, livre de sais, né? Então, ela é uma substância neutra, ok? Tudo que está abaixo do pH 7, a gente tem um meio ácido, tá? E tudo que está acima do pH 7, a gente tem um meio básico. Quanto mais próximo de 8, né? Perdão, quanto mais próximo de 14, ou seja, do extremo, né, da basicidade, quanto mais próximo de 14, mais básica a substância é e mais corrosiva ela tende a ser, tá? Quanto mais próximo do pH 0, mais ácida é a substância e mais corrosiva também ela tende a ser. E aí a gente tem dois tipos de resultados aí. Um com resultado com pH ácido, o outro com resultado com pH básico. E a gente percebe também que existe aí uma correlação entre a temperatura, tá, e a atividade da enzima. Vocês devem ter estudado lá em cinética, né, que a temperatura ela vai influenciar na velocidade de uma reação química, né, ou então uma velocidade de algum tipo de reação que possa ocorrer, tá? E aí a gente vai perceber que conforme a temperatura ela aumenta, essa atividade da enzima também vai ser aumentada, tanto com pH ácido como pH básico, tá? E ele quer saber aí nessa questão que tipo de interferência, né, ocorre nas células, né, nas enzimas, para que o fato dessa alta atividade ela ocorrer em pH ácido. E eu passo a bola para o professor Wilton, para ele tentar explanar um pouco mais sobre essa ação que as atividades da enzima ela sofre por conta dessa alteração, tanto do pH como da temperatura. Wilton, tá desligado o teu áudio aí. Teu áudio não, continua desligado ainda. Agora, né? Agora. Beleza. Então, as enzimas para nós aqui têm interesse na biologia porque elas vão acelerar, né, diversas reações do metabolismo. Tá? Basicamente, alguns fatores vão influenciar, né, na atuação, na eficácia da enzima, tá? Que são quem? A temperatura, né, o pH e a quantidade de substrato, tá, ok? No caso aqui, a questão, ela relaciona apenas pH e temperatura, né? Eu noto aqui no nosso gráfico que as três primeiras colunas, elas estão bem altas, né? Com temperaturas de 10, de 20 e de 30. E pHs, todos eles abaixo de 7, ou seja, pHs ácidos, ok? Já as três últimas colunas,
colunas, olha, você nota que elas estão mais baixas. Também estão ligadas às mesmas temperaturas anteriores, olha, 10 graus Celsius, 20 e 30. Né? Só que estão aqui, olha, relacionadas as três últimas colunas com pHs básicos, ó, pHs maiores que 8. Né? Então, isso indica para mim, provavelmente, que essas enzimas aqui, elas atuam melhor em quê? Em pH ácido. Né? Quem lembra lá do sistema digestório? Né? Lá na boca você tinha a pitialina. A pitialina funcionava bem em pH neutro, né? Que é o pH encontrado na boca. Já a pepsina lá no estômago, ela vai atuar melhor em pH ácido. Tá? Lá no seu intestino, nós tínhamos a tripsina, a quimiotripsina e outras enzimas lá que funcionavam melhor em pH básico. Tá? Então, note que o pH ele exerce uma influência muito grande, né? Na funcionalidade das enzimas. Enquanto o alimento está na minha boca, a pitialina está atuando lá no alimento, quebrando carboidratos. Quando eu ingiro aquele alimento e ele vai para o estômago, a pitialina ela vai parar de funcionar. Por quê? Porque o pH no estômago é um pH ácido. Não foi feito para ela, né? Para que ela tenha lá um bom desempenho. Aí entra em ação a pepsina. Tá? Então, o gráfico aqui para nós ele é bem claro, né? A enzima trabalha melhor em pH abaixo de 7, ou seja, em pH ácido. Tá? E aí eu passo para o Douglas aí para ele finalizar com a alternativa correta. Muito bem. Então, se a gente for aqui, a gente não vai, por conta do tempo, a gente não vai mais avaliar cada tipo de alternativas, tá? A gente vai logo para a resposta correta. A resposta correta aqui nesse caso seria a letra D, tá? Claro que se a gente for avaliar algumas opções aí que ele dá, ela fica contraditória ao que o próprio gráfico ele vai descrever. Como, por exemplo, o aumento do pH leva a atividade maior da enzima. Não, a gente está vendo aí que o aumento do pH, na verdade, diminuiu essa atividade da enzima. Tá? Aí a temperatura baixa, a letra B, no caso, a temperatura baixa, com 10 graus Celsius, é o principal inibidor da enzima. Não, né? E aí, letra C, o ambiente básico reduz a quantidade de enzima, tá? Necessário para a reação. Não é bem assim, né? A gente vê que a questão da temperatura, ela também afeta essa questão aí. E a letra D, o ambiente básico reduz a quantidade de substrato metabolizado pela enzima. Essa aí seria a resposta correta, né? A letra E ela já vai falar sobre a temperatura ótima de funcionamento da enzima, 30 graus Celsius, independente do pH. Na verdade, não é independente do pH, porque ela funciona melhor em pH ácido, tá? Então, não é independente do pH. De fato, ela funciona melhor a 30 graus Celsius, tanto com pH ácido como pH básico, tá? Então, a resposta correta nesse caso é a letra D. Então, aqui a gente já vai encerrar com essa questão que o professor vai abordar com vocês sobre a questão da paternidade, né? Beleza. Eu precisaria, na verdade, para essa questão, fazer as anotações, né? Como eu estou com esse probleminha aqui de internet, vai ficar um pouco complicado, a gente vai tentar trabalhar né, de forma oral mesmo. Tá? É muito comum ocorrer no Enem as questões relacionadas à biotecnologia, né? E uma biotecnologia bastante explorada no Enem seriam os exames de DNA, né? Onde você faz aqueles comparativos, né, com o material genético entre indivíduos, né, para saber dirimir, por exemplo, casos de paternidade duvidosa, um crime, né, que para ser solucionado, né, onde você tem material biológico disponível naquele local do crime, um cabelo, um sangue, né, um material qualquer, tá? Desde que tenha vindo de um indivíduo. Né? Então, é muito comum você ter aí a presença do exame do DNA nas provas. E aí, às vezes, o aluno já está cansado, né? Já fez várias questões, aí aparece uma questão dessa aqui, olha. Ele olha e diz, isso aqui é o quê? Matemática? Tem um bocado de variável aqui, letra, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar, somar, dividir. Não, né? Isso aqui é o clássico exame do DNA. O Enem, de uns anos para cá, ele tem jogado o exame de DNA mais voltado para vegetais. Olha só que interessante, né? Nas aulas é comum você trabalhar mais, né, com exame de DNAs humanos, né? E raramente você trabalha com exame de DNA de animais, tá? Mas o Enem tem trazido isso. E aí o aluno se vê ainda mais perdido, né? Porque mistura lá um pouquinho de botânica, tá?
que muitas vezes não dá tempo de você ver, né? Principalmente na escola pública, tá ok? Então, é mais comum você ter a próxima questão. Passa lá, Dalgas, para mim, no exame do DNA. É a questão clássica, que aborda um exame de DNA, olha, humano. Tá? Então, rapidamente, né? 5 casais alegavam ser os pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame do DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura em que cada casal apresenta um padrão com 2 bandas de DNA, né? Faixas. Uma para o suposto pai e outra para a suposta mãe, comparando-os com a do bebê. Beleza? Então, o segredo é o seguinte, gente. Olhe para o filho. Pegou o exame do DNA. Presta atenção no filho. Tá? Quantas bandas estão sendo analisadas? Tá? Então, eu tenho aqui, olha, no lado esquerdo meu, né, o bebê. No caso, ele é o filho. Aí eu confiro quantas bandas tem. Eu tenho 1, 2. As bandas que eu me refiro são essas que estão em negrito, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, eu tenho 8 bandas aí. 8 é um número par, né? Aí você tem que lembrar lá da genética. Metade do seu material genético veio do seu pai, metade veio da sua mãe, né? Então, se eu estou trabalhando aqui com 8 pedaços, 8 fragmentos de DNA, né, eu vou esperar que 4 deles sejam coincidentes com o do meu pai e 4 deles sejam coincidentes com o da minha mãe. Beleza? Então, metade do material genético vindo de cada progenitor, né? Metade do papai, metade da mamãe. Tá? Então, para a gente não se estender muito, vamos lá. Olha lá o primeiro pedaço, né, de DNA. Tá? Vai me fazer falta aqui o fato de não poder riscar. Né? Lá na sua prova, você não tem régua, né? Então, você pode, de repente, olha, pegar a sua própria folha lá da sua prova e dobrar ela, né? E utilizar ela como uma régua para facilitar lá a sua vida. Tá? Então, vamos lá. O primeiro pedaço que eu tenho aqui do bebê. Aí eu tenho, olha, 5 casais aqui, né? O casal 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pedaço aqui que eu tenho do bebê e vou ligar nos casais que são coincidentes. Eu reparo aqui, olha, que o primeiro pedaço do bebê coincide com o da mãe, né? Número 1. Tá? Coincide com o pai, número 2. Com o pai, número 3. Né? E com a mãe número 4. Só que, olha só, nesse primeiro pedaço, logo, se passar uma linha reta aqui, no casal 5 eu não vou ter representação neles, né? Do primeiro pedaço. Então, olha lá, eu já elimino esse casal número 5 aqui, tá? Vamos lá para o segundo pedaço lá do bebê. Eu vou fazer a ligação, olha, passou direto aqui no casal 1 logo, olha, o casal 1, nem o pai nem a mãe apresentam esse fragmento. Então, eu já risco o casal número 1. Obrigado, Dalgas. Obrigado pela força. Já risco o casal número 1. Vamos lá para o terceiro pedaço, olha, novamente, casal número 1 não tem, né? O casal número 2, olha só, passou em branco aqui, olha, no terceiro pedaço. Então, eu já elimino esse casal número 2, né? Certo? Aí eu sigo, olha, o casal 3 tem um correspondente aqui, né? Na mãe. Eu já gastei já economizei um tempão já nessa questão. Olha lá. O casal 4 também, olha, o terceiro pedaço passou em branco, ele não tem. Então, eu risco o casal número 4. O que me resta? Me resta apenas o casal número 3. Né? Se eu for analisar os outros pedaços, olha lá. Então, aí os locos são coincidentes. Né? Há um pedaço desse material tanto presente tanto no pai como na mãe. Tá? O quinto pedaço, olha lá, está presente só. Está sumindo aqui para mim. O quinto pedaço está presente só no pai, né, do casal 3, novamente. E o último pedaço, olha, presente só na mãe. Né? Então, o que me indica, né, a compatibilidade com o casal número 3. Então, essa é a questão clássica, né? Aqui você sinalizaria pela letra C. Beleza? Então é muito fácil, gente. Você dobra o papel lá da sua prova, né? Pega a sua caneta e faz a ligação lá com os pedaços, tá? Tem que bater com os casais ou com o problema lá.
Só que o Enem, nas últimas edições, ele tem trazido o exame do DNA em vegetais, e aí geralmente o aluno se vê meio perdido. Mas o esquema é o mesmo, foca no filho. Volta lá para mim na questão anterior, Douglas, rapidamente, para a gente fechar isso aí. A questão anterior, que era a que realmente eu queria tratar, né? Beleza, então vamos lá dar uma lida rapidamente nela. Considerem um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos, né, M. Olha, árvore matriz, o que você entende por matriz? Mãe, né? Tá? Então, esse indivíduo aqui, olha, que aparece na primeira coluna seria a mãe. E outros 5 que produzem flores, e são apenas doadores de pólen. Ora, o doador de pólen ele vai funcionar como quem? O camarada que vai doar os espermatozoides. Então, eles serão para nós aqui, né, os pais. Tá? Então, ele representa os pais, olha, por DP1, DP2, DP3, DP4, DP5. Tá? Beleza? Então, foi excluída a capacidade de autopolinização, ou seja, esse vegetal ele não pode se autofecundar. Tá? Beleza? Os genótipos da matriz da semente, olha só a semente que ele diz aqui que é o S1. A semente é o quê? É o embrião, né, do vegetal. Então, para nós aqui, nós vamos entender que é o filho. Tá? Então, na primeira coluna aqui vertical, olha, eu tenho o material genético da mãe. Na segunda, do filho, né? Que é, na verdade, a semente. Tá? E o DP1, DP2, DP3, DP4 seriam os prováveis pais. Beleza? Então, novamente, naquela jogada, com quem é que eu devo focar? No filho. Então, agora aqui, olha, eu venho no S1, marca aqui, Douglas, S1. Ele é o filho. Né? Eu pego o primeiro pedaço dele, olha, e reparo que ele já é compatível com a mãe. Né? Eu ligo o S1 aqui, tá? Com a mãe aqui no lado esquerdo dele. Beleza. Mas reparo que ele vai bater também com DP3. Tá? Mas aí acalma-se. Tá ok? Vamos para o segundo pedaço lá do filho. Ó, o segundo pedaço aqui do filho, o S1, não tem correspondente na mãe. Mas vai ter com DP5. Olha, se você passar uma linha reta, e vai ter também com DP2, né? Tá? Então, o segundo pedaço, olha, vai bater com DP2 e DP5. Beleza? Só que quando eu for lá para o terceiro e último pedaço, olha só, né, da semente do S1, eu vejo que a mãe tem um correspondente. Então, eu ligo aqui, ó, o terceiro pedaço com o da mãe. Beleza? E esse último pedaço que seria do filho, né, S1, repara que o DP1, DP2, DP3, DP4 não tem. Só quem vai ter é quem? O DP5. Tá? Então, o primeiro pedaço corresponde à mãe. O segundo vai corresponder ao DP5. E olha só, o terceiro ele terá correspondente tanto na mãe quanto no DP5, quanto com o DP5. Tá? Então, note aqui que há uma correspondência, né, entre essa semente, né, da mãe com quem? Com o DP5. Novamente aqui, ó, tá? Eu tenho que marcar esse DP5. Beleza? Tá? Então, a progênie S1 recebeu o pólen, ou seja, ele está perguntando quem é o pai. Né? O pai seria o DP5. Beleza? Bom, infelizmente, o nosso tempo foi prejudicado um pouco aí, né, com questões técnicas da internet, tá? Principalmente a minha aqui, tá? Eu queria dar outras explanações aqui, tá? Isso daí. Beleza? Então, já recebemos aqui uma mensagem, né? A gestora vai dar uma mensagem final, tá? Não tem mais, a gente agradece a presença de vocês, desculpa esses problemas técnicos, tá? E, assim, numa outra oportunidade a gente tenta melhorar, né? Mas a gente sempre aguarda que todos vocês tenham sucesso e passem no vestibular, né? Sejam aprovados aí no Enem no curso que vocês desejam. Beleza? Então, um grandíssimo abraço e a gente passa a palavra aí para os outros integrantes.
Falta ativar o áudio da Giovânia. Ai, voltando aqui. São os problemas técnicos ainda que permeia. Então, assim, deixar o nosso agradecimento especial, professor Wilton, professor Douglas, vocês foram maravilhosos, e é tão bom vê-los nessa explanação, que a sensação que parece que não quer terminar, que não quer parar naquele momento, e para os nossos alunos isso é muito importante. Então, estar com vocês, compartilhando esses saberes, é algo, assim, grandioso. E vocês representando as nossas escolas da USE 8, Pedroso, Albanísia, faz com que os nossos alunos também se sintam amparados nesse momento, tá? Um momento difícil, um momento que muitos dos nossos alunos vão se sentir perdidos nesse domingo, como chegar, como fazer. Então, nós procuramos, por meio do projeto, minimizar esse distanciamento aí. Tá? Então, deixar o nosso agradecimento, nosso muito obrigado, e tê-los novamente nos próximos momentos, tá? Seguir com esse projeto, para que a gente consiga estar, de fato, perto dos nossos alunos. Muito, muito obrigado, professores, tá? Um beijo no coração de cada um, e a satisfação da USE 8, de toda essa equipe que trabalhou com vocês nesses dias que antecedeu esse momento, é de muita felicidade. Tá? A nossa equipe está muito satisfeita, muito feliz de compor com vocês esse projeto. Muito obrigada.